Meu nome é Marilise Kleene. Tenho 32 anos. Repito esse número na minha cabeça, porque ainda dói como uma mulher adulta pode ser empurrada de volta à infância na mesa de jantar da mãe. O cheiro do bolo de carne queimado. As luzes brancas demais. Todos se sentando como em uma peça de família ruim. Eu deveria ter percebido. Sempre que minha irmã Jenna sorri mais do que fala, e meu irmão Alex come como se ninguém estivesse na sala, a passou-me do cardápio. Na hora, o tempo não desacelerou. Ficou afiado. Caleb, meu sobrinho de 10 anos, filho de Jenna, se inclinou na mesa com os olhos frios, sem medo. Achei que queria o sal. Mas cuspiu direto no meu purê de batata. Uma linha brilhante de nojo atravessou meu prato. Então sorriu e disse alto: "Papai diz que você merece." Todos riram. Não constrangidos. Não nervosos. Confortáveis. Como se fosse comédia. Como se eu devesse me sentir honrada. Por um segundo, senti que meu corpo não era meu. O calor subiu pelo meu pescoço. A cadeira rangeu quando me levantei. Jenna finalmente olhou do celular. Sorriu, divertida. Alex continuou mastigando, lento, como uma vaca no pasto. Clássico Caleb, murmurou ele. Minha mãe nem piscou. Cortou o bolo de carne com precisão cirúrgica, quase orgulhosa. Ninguém corrigiu. Ninguém parou. Ninguém perguntou se eu estava bem. Foi aí que a raiva real começou. Não por Caleb, por eles. Por quem o moldou, refletindo seus piores traços em um rosto de criança. Minhas mãos tremiam. Quis contar tudo que engoli por anos. Quis virar a mesa, espalhar os pratos, ver o purê grudar na parede. Mas não fiz. Voltei à cadeira, mãos trêmulas, fúria impossível de esconder. O silêncio era hostil, espesso. Como se esperassem para ver se eu choraria, explodiria ou pediria desculpas. Jenna riu de novo, mais alto. Caleb imitou. Alex continuou comendo. Mamãe sorriu. O momento se arrastou, cruel. Algo em mim quebrou. Levantei novamente. Não era raiva. Era clareza. Peguei minha bolsa, fui à porta. Deixei os sapatos. Caminhei descalça pelo frio, os degraus queimando, o cascalho cortando. Não me importei. Entrei no carro, pés no pedal, coração ao mesmo tempo nublado e rugindo. Em casa, não chorei. Nem uma lágrima. Fervi água para chá. Olhei para a chaleira até o apito soar como um eco no fundo de uma caverna. Abri o laptop. Meu nome ligado à hipoteca da mãe há 1 ano e meio. Cada mês curto, cada conta inesperada, cada emergência da família, debitada silenciosamente da minha conta. Paguei o dentista de Jenna. Ainda cobri a Netflix que só Caleb usava. Ainda quitando o empréstimo de Alex que virou dívida eterna. Ainda pagando a TV a cabo da mãe, que insistia que não sabia cancelar. Eu era um caixa eletrônico ambulante e alvo emocional. Às 21h12, o telefone vibrou. Uma mensagem da mãe. Sem explicação, sem desculpas. Apenas, não nos contate novamente. As palavras bateram mais forte do que o cuspe no meu prato jamais poderia. Fiquei olhando por 1 minuto inteiro. Então digitei, entendido. Pagamento automático da hipoteca acaba amanhã. O grupo ficou em silêncio. 2 horas de calma mortal. Às 23h42, explodiu. Jenna, que diabos você quer dizer? Alex, você está brincando, né? Mãe, não seja mesquinha. Mara. Mãe de novo. Você está exagerando. Jenna, vai mesmo ferrar com sua própria mãe? Então Caleb mandou um emoji rindo, outro chorando, depois um polegar para baixo. Alex respondeu com um polegar para cima. Não respondi. A ninguém. Desliguei o celular, coloquei virado para baixo e fui dormir com a calma de quem finalmente parou de implorar por decência básica. Às 7h03 da manhã, bateram na porta. Daniele, minha prima, entrou com café em uma mão e uma sacola de bagels na outra.
Sem pedir licença, confiante, deixou os bagels no balcão. Olhou para mim como quem assiste alguém se afogar há anos. Sorriu, demorou. Não falei. Apenas servi 2 cafés e me sentei à frente dela. Daniele abriu o laptop. Vamos limpar a casa. Literal e financeiramente. Enquanto eu jogava fora o lixo que minha família deixava no apartamento, a jaqueta da Jenna de 6 meses atrás, o controle quebrado do Nintendo do Caleb, Daniele puxou minhas contas e pagamentos automáticos. Parou ao ver a lista. Mara, disse ela, baixinho. Você pagou as contas deles como contadora em tempo integral. Não é à toa que te trataram como funcionária. Não é à toa que pensavam que humilhação era tradição de família. Cortamos os laços um a um. Cabo da mãe, dentista da Jenna, Disney Plus e Netflix, contas que Jenna colocou no meu nome, empréstimo de carro que coassinei há 3 anos. Daniele cuidou da logística. Eu do emocional. Chorando silenciosamente o que deveria ser amor normal de família. À tarde, senti algo estranho no peito. Espaço. Ar para respirar. Como sair debaixo da terra depois de anos. O grupo ficou morto. Silêncio absoluto. Sem ligações. Sem mensagens passivo-agressivas. Apenas silêncio frio, estranho. Eu gostei. Comprei colchão novo, cortei o cabelo, me inscrevi em aula de cerâmica com Daniele. Pela primeira vez em anos, fiz coisas só porque queria. Pensei que talvez, só talvez, eles deixassem isso acabar. Mas quem se alimenta de você sempre volta com fome. O silêncio durou exatamente 2 semanas e meia. Tempo suficiente para provar a paz. Curto bastante para doer quando o celular finalmente vibrou. Eu estava no colchão novo, ainda com cheiro de plástico, vendo ideias de cerâmica quando o nome da Jenna piscou na tela. Sem saudação, sem contexto, apenas, você é uma pessoa horrível. Caleb chorou porque não pode ir na excursão. Espero que se sinta bem. Olhei a mensagem. Não raiva. Não dor. Só cansaço. Veio então um áudio de 48 segundos. Apertei play. Voz da Jenna, afiada, desesperada, quebrando no meio, gritando sobre lealdade, família, como eu estava destruindo tudo, como Caleb era só uma criança. Em um momento, disse, você sempre acha que é a vítima. A voz dela parou no meio do desabafo, como se tivesse ficado sem fôlego ou sem alguém para culpar. Não ouvi de novo. Não respondi. Daniele me disse para bloqueá-la. Eu não respondi. Ainda não. Uma parte de mim, talvez aquela que ainda acreditava em fechamento, queria ver até onde iriam agora que o dinheiro tinha acabado. Descobri que iam muito longe. 3 dias depois, Daniele me mandou um print sem legenda. Um GoFundMe. Título: Ajude Caleb a passar por um ano difícil. Meta: $5.000. Foto: Caleb sorrindo, mochila nas costas, olhar inocente. História: parágrafo vago sobre almoços não pagos, custos médicos inesperados e certos familiares escolhendo se afastar na nossa hora mais difícil. Uma única doação, $110 da minha mãe. Fiquei no sofá olhando a postagem. Primeiro veio um fio de culpa. Depois confusão. Depois algo mais afiado. Alerta. Custos médicos, almoços não pagos. Por que nunca me disseram antes? Se Caleb estivesse realmente doente, pediriam dinheiro direto a mim. Sempre pediam. A não ser que soubessem que eu não acreditaria. Ou pior, que algo realmente estivesse errado e o orgulho os mantivesse em silêncio. Daniele me observava lendo o print. Baixinho disse, você não deve nada a eles, Mara. Assenti, mas algo rastejava nas minhas costelas. Um instinto estranho. Algo não estava certo. Contas médicas nunca tinham sido mencionadas. E se Jenna dizia a verdade, nunca admitiria. Nem para mim, nem para ninguém, até não restar escolha. Ignorei o pensamento e foquei na vida que reconstruía. Aula de cerâmica às quintas. Clube do livro na biblioteca nos finais de semana. Noites de cinema com Daniele, sempre com pó de argila nas roupas.
Dormir profundamente pela primeira vez em anos. Sem pânico às 2 da manhã com pagamentos automáticos. Senha pode levar Caleb ao médico? Senha falta dinheiro este mês. Apenas silêncio. Um amigo que eu nem sabia que precisava. Até que numa quinta-feira fria, depois da cerâmica, meu celular vibrou no bolso do casaco. Número desconhecido. Sem mensagem de voz. 1 minuto depois, veio o texto da Jenna. Eu sei que você me odeia. Tem todo o direito. Mas Caleb está doente. É sério. Ele precisa de cirurgia. Perdemos o seguro e não podemos pagar. Por favor, não estou pedindo por mim. Não conte à mãe que eu disse. Só quero ajudar ele. Encostei na porta do carro, lápis esfriando na mão, relendo até as palavras embaralharem. Sem pedido de desculpas, sem reconhecimento. Direto ao pedido. Meu primeiro impulso, apagar. Mas então pensei em Caleb. 10 anos, problemático, mimado, acostumado a privilégios, mas ainda uma criança. Crianças só conhecem o mundo que recebem. Mostrei a mensagem a Daniele. Ela não piscou, apenas suspirou, fechou o laptop devagar e disse: Você vai ajudar, não vai? Não respondi. Não precisava. Não era sobre Jenna. Nem sobre a família. Era sobre o garoto. Um garoto que uma vez cuspiu na minha comida, mas que não escolheu quem o criou. Abri minhas contas de novo. Tinha economizado um pouco desde que cortei laços. Não muito, mas suficiente. Rodei os números, olhei as contas futuras, respirei fundo. Vou pagar 40%. Digitei para a Jenna. Nem mais, nem menos. Vai direto para o hospital, não para você. Horas se passaram. Quase meia-noite. Você está falando sério? Obrigada. Sério. Obrigada. Na manhã seguinte, liguei para a clínica. Perguntei como contribuir para a cirurgia de um paciente. Não disse quem era. Explicaram o processo. Sim, Caleb estava na agenda. Sim, pagamento parcial exigido. Paguei 40%, peguei o recibo e desliguei. 3 horas depois, meu telefone tocou. Era minha mãe. Não atendi. Ela deixou mensagem: ouvi o que você fez por Caleb. Só queria dizer obrigado. Acho que estava errada sobre algumas coisas. Só isso. Sem desculpa, mas quase. Mais perto de qualquer coisa que eu tivesse recebido em décadas. Não liguei de volta. Ainda não. Não estava pronta para entrar naquele campo minado. Achei que a história ficaria em silêncio de novo. Estava errada. 3 dias depois, quando cheguei do trabalho, uma caixa de papelão estava na porta. Sem etiqueta de devolução. Apenas meu nome, escrito com marcador preto. Dentro, álbuns de fotos antigos. Bordas empoeiradas, páginas amareladas, plástico grudado pelo tempo. Sentei no chão, pernas cruzadas, folheando minha infância. Fotos da escola, manhãs de Natal, minha primeira bicicleta, meu aniversário de 7 anos. Jenna aparecia em quase todas, sorrindo, me abraçando, me entregando presentes. Parecíamos felizes. Parecíamos estranhos. Entre 2 álbuns, um pedaço de papel de caderno dobrado, escrito à mão, trêmulo e familiar. Você não merecia como te tratamos. Eu estava errada. Estávamos errados. Me desculpe também. Sem nome, mas reconheci a letra imediatamente. Meio da mãe, meio da Jenna, como se tivessem escrito juntas. Fiquei ali por um longo tempo, sem saber qual era o sentimento. Não perdão, não alívio, não paz. Mas algo. Talvez um começo. Fechei os álbuns e guardei a caixa no armário do corredor. Não estava pronta para reabrir um passado que eles fingiam não existir. 2 semanas se passaram sem nada. Então, veio um texto da mãe. Jantar domingo, só nós. Por favor, venha. Quando contei para Daniele, ela reagiu de imediato. Ela vai cozinhar ou armar uma cilada?
Não sabia. Mas fui. Não porque confiasse, mas para ver se algo realmente mudará. O domingo parecia errado desde o acordar. Como se o ar inteiro esperasse algo. Não contei a Daniele que iria até já estar estacionada em frente à casa da mãe. Se tivesse contado antes, ela teria insistido em ficar do outro lado da rua, tipo vigia. Parte de mim queria que ela fizesse isso. A luz da varanda estava acesa, mesmo antes do pôr do sol. Pela janela, nenhum TV ligada, nenhuma conversa sobreposta. Apenas silêncio. Um silêncio pesado, estranho, que parecia teste. Bati na porta. Ela abriu quase imediatamente. Mãe, cabelo preso, avental, olhos inchados de chorar. Um copo de vinho quebrado brilhava em pedaços na pia. Um pano enrolava a mão, sangue manchando o algodão. Entre, disse baixo, como se o barulho pudesse me assustar. O instinto falou mais alto. Passei por ela, tirei o pano da mão e lavei o corte com água morna. Ela ficou sentada, quieta, deixando eu cuidar como uma criança deixa alguém amarrar seus sapatos. Sem discussões, sem desvio, sem o habitual está tudo bem. Quando o jantar ficou pronto, ela levou os pratos à mesa, meatloaf, vagem e purê de batatas. Ironia, a mesma refeição que Caleb cuspiu semanas atrás. Sentei devagar, preparado para qualquer coisa, cilada, lágrimas, manipulação, discurso de culpa ensaiado no espelho. Ela perguntou: Você está feliz, Mara? A pergunta me surpreendeu mais do que qualquer acusação. Olhei para ela, tentando ler a armadilha. Não havia nenhuma. Sim, respondi finalmente. Estou. Ela assentiu, olhos brilhando, voz firme. Não fui justa com você. Vi você como alguém que podia aguentar, então te dei tudo para carregar. Só isso. Sem desculpas, sem ameaças, sem chantagem emocional. Honestidade crua, nua. Quando perguntou se eu queria ver Caleb, disse não. Pela primeira vez, ela não discutiu. Quando saí naquela noite, não houve abraço dramático, nem reconciliação súbita. Apenas um aceno silencioso, como se finalmente entendesse que perdão não é interruptor. Era um processo. E o processo não tinha acabado. 3 dias depois, um pacotinho apareceu na minha caixa de correio. Dentro, um pedaço de papel colorido dobrado, com um desenho feito de canetinha. Eu e Caleb sentados em um banco do parque. Meu cabelo torto, a cabeça dele grande demais, o sol no canto com óculos escuros por algum motivo. Embaixo, escrito com letra trêmula. Desculpa por ter sido mal. Obrigado por me ajudar a não morrer. Com amor, Caleb. Ri de repente, engasguei, depois chorei sem querer. Naquela noite, respondi com um bilhete simples. Obrigado pelo desenho. Fico feliz que você esteja bem. Achei que tinha acabado. Não tinha. 2 dias depois, bateram na porta. Era Jenna. Sem maquiagem, sem joias, cabelo bagunçado. Ela segurava a aliança de casamento na palma da mão, como oferta. Vou vender isso, disse. Por Caleb. Por tudo. Engoliu em seco, desviou o olhar, depois disse. Desculpa, Mara, por tudo. Eu não queria ver o quão ruim ficou. Não chorava, mas a voz dela quebrava o tempo todo. Palavras ásperas, reais. Ela me entregou um envelope. Um cheque. 4 dígitos de nós duas, disse. Só algo de volta, um começo. Antes que eu respondesse, Caleb apareceu na janela do carro e acenou timidamente. Pela primeira vez, acenei de volta sem hesitar. Naquela noite, Daniele apareceu com 2 garrafas de vinho e um olhar desconfiado. Parece que acabou de receber uma proposta de ex, disse, deixando as garrafas no balcão. Ri. De verdade. Conversamos por horas sobre trabalho, limites e recomeços. Ela mencionou uma vaga na empresa dela. Disse que eu deveria me candidatar. Eu disse que pensaria e realmente pensei. Na manhã seguinte, acordei com uma mensagem da mãe. Foto de uma casinha com pintura descascada e um balanço torto.
pensando em comprar esta a 10 minutos de você. Não precisa ajudar, mas gostaria de cozinhar para você quando estiver instalada. Pela primeira vez, as palavras dela não pareceram armadilha disfarçada de afeto. Pareciam possibilidade. Alguns dias depois, outro envelope deslizou sob a porta. Um cartão com ursinhos de desenho. Oi, Mara. Estou melhor agora. Mãe disse que posso visitar se você quiser. Desculpa por ter sido mal. Espero que goste do seu trabalho e do seu novo corte de cabelo. Com amor, Caleb. Congelei na linha sobre meu cabelo. Só Jenna poderia ter contado. Mas dessa vez não pareceu invasão. Pareceu cuidado. Naquela noite, enviei minha candidatura para a empresa da Daniele. Depois escrevi para Caleb. Obrigado pelo cartão. Fico feliz que esteja melhor. Gostaria de escrever para você às vezes. Pode ser? O próximo desenho dele chegou uma semana depois. Eu, Caleb e Daniele fazendo vasos de argila. Embaixo, uma palavra. Algum dia. O outono chegou rápido. Caleb se recuperou. Comecei um novo trabalho. A vida se acomodou em um ritmo que eu nem sabia que podia ter. Então a mãe mandou mensagem. Comprei a casa. Mudança em breve. Não precisa ajudar, mas gostaria de cozinhar para você quando estiver instalada. Respondi. Um jantar. Uma semana depois, chegou uma carta de Jenna. Sem drama, sem culpa, sem defesa. Só verdade. Escreveu sobre vergonha, sobre perceber que tratou minha generosidade como garantia, sobre querer reconstruir algo honesto. Não respondi. Não ainda.